bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou falar desse livro aqui, que é A Cadeira de Prata, do C.S. Lewis, que é o sexto conto das Crônicas de Nárnia, né? Então, vamos começar pela capa, que tem bastante a ver com a história, né? E eu gosto de capas assim, eu acho que eu falei mil vezes, mas enfim. Então, a nossa história começa com Eustáquio e Gil, que eles frequentam um colégio que não é muito convencional. O que quer dizer com isso? Que lá há toda forma de expressão, ou a diretora ela acha interessante e quer estudar esses alunos, ou seja, eles podem fazer bullying com os mais fracos, que não vai acontecer nada, eles não vão ser punidos, eles não vão ser expulsos, eles só vão ser meio que estudados por causa do seu traço de personalidade. Então a Gil, ela tava chorando bastante por causa sabe, que tá tudo que tá acontecendo. E aí o Eustáquio chega, conversa com ela, e aí ela ainda conta que ele mudou bastante do ano passado pra esse, e aí o Eustáquio conta pra ela sobre o mundo de Nárnia. E aí, tanto que ele fala assim, vamos tentar chamar o Aslan pra a gente poder ir pra terra deles. E aí eles chamam pelo Aslan, só que nada acontece. Só que quando eles estavam meio assim, digamos, louvando, assim, chamando Aslan, não sei o que, vem aqui, a turma da pesada ali, que é tipo, digamos que a turma da pesada tá aqui e os que estavam perseguindo eles estavam aqui, da hierarquia. E eles começaram a correr, e aí no muro tinha uma porta. E essa porta eles pensavam que às vezes poderia estar aberta, então eles abriram, só que eles acabaram num penhasco. E aí eles pensaram, nossa, o Aslan atendeu nossas expectativas, né? E aí eles foram lá, só que daí acabou que a Gil foi muito perto de um precipício, o Eustáquio foi lá tirar ela e acabou caindo desse precipício. Só que o Aslan apareceu e meio que soprou ele em direção a Nárnia. Sabem que cada vez que a Nárnia está em perigo, eles chamam as crianças do outro mundo para ajudar, os chamados amigos de Nárnia. Então, a missão do Eustáquio e da Gil é achar o filho do Caspian X, eu acho, um décimo, que é o navegador, que foi daquela história do Peregrino da Alvorada e tudo mais. E no caso agora já tinha se passado 70 anos desde que o Eustáquio saiu de lá. E só tinha se passado um ano na Terra. E aí a missão deles era achar o filho dele, os Hylian, que foi sequestrado, sumiu. E o Aslan disse que ele estava vivo e que a missão deles era resgatar o príncipe antes de o seu pai morrer. Aí a Gil se questionou, né? Como é que eu vou conseguir achar o príncipe, sendo que todo mundo que foi atrás dele nunca achou? Aí o Aslan pegou e falou assim, que tá na página 30. Vou lhe dizer. Estes são os sinais pelos quais hei de guiá-la na sua busca. Primeiro, logo que Eustáquio colocar os pés em Nárnia, encontrará um velho e grande amigo. Deve cumprimentar logo esse amigo. Se o fizer, vocês dois terão uma grande ajuda. Segundo, vocês devem viajar para longe de Nárnia, para o norte, até encontrarem a cidade em ruína dos gigantes. Terceiro, encontrarão uma inscrição numa pedra da cidade em ruínas, devendo proceder como ordena a inscrição. Quarto, reconhecerão o príncipe perdido, caso o encontrem, pois será a primeira pessoa em toda a viagem a pedir alguma coisa em meu nome, em nome de Aslan. E aí, com isso, o Aslan meio que sopra a Gil pra Nárnia, e lá ela encontra o Eustáquio, e aí eles estão conversando, só que acabou que ela não consegue falar a tempo dos sinais pro Eustáquio, e aí tem um navio partindo. E aí depois eles descobrem que nesse navio estava o Caspian, um navegador. E como ele era amigo do Eustáquio, se o Eustáquio tivesse ido falar com ele que o Aslan tinha mandado para procurar o filho deles, eles conseguiam um exército e tal, mas isso não aconteceu. Eles perderam o primeiro sinal, só que aí acabou que eles conheceram outras pessoas que falaram, né, que eles eram viajantes que estavam em uma missão, e acabou que eles foram hospedados, né, no castelo, e começaram a ver o que eles iam fazer. E aí contaram a história, né, umas corujas foram lá, pegaram eles, né, e levaram à noite para uma reunião. E aí elas contaram que o príncipe Hylian e a rainha, né, sua mãe, um dia eles foram passear, e aí a rainha estava cansada, ela deitou, e do nada ela gritou, e todo mundo saiu correndo pra ver o que tinha acontecido, e ela tinha sido picada por uma cobra, que era enorme.
E aí todo mundo, né, sabia que ela ia morrer, ela acabou morrendo mesmo. E essa rainha é uma estrela que veio lá do Peregrino da Alvorada. Não lembro se eu falei pra vocês dessa parte, mas ele encontrou uma mulher lá que era uma estrela e acabou que ele casou com ela. E aí, né, ele ficou em busca da vingança o tempo inteiro e aí ele sempre ia caçar, procurar por esse monstro. Só que acabou que o amigo dele falou, né, ai, por que né, você não para de procurar esse monstro? E o Hylian respondeu pro amigo dele que ele nem tava mais pensando no monstro, ele só tava pensando na mulher, numa mais bela que ele conheceu que usava o vestido verde. Os vestido verde, cobra verde, façam conexão aí. E aí foi que ele acabou indo, né, em encontro dessa mulher e aí ele nunca mais foi visto. E, né, dessa feiticeira. E daí acabou que todo mundo ficou procurando por ele, por 10 anos procuraram por ele, só que nunca acharam, daí o Aslan me chamou, porque o Caspian tava quase morrendo. As corujas levaram eles até um paulama, chamado Brejeiro, e o paulama era tipo assim, ele era um homem, só que ele tinha as mãos e os pés com as, como é que é? As coisas de sapo, sabe que o sapo tem aqui no meio? Tinha isso. E aí ele era muito pessimista, ele só falava não porque não vai dar certo, não porque não sei o que, só que sempre acontecia tudo ao contrário do que ele dizia. E apesar de tudo ele era corajoso, então ele embarcou nessa missão com os meninos pra ir em busca então do príncipe e tudo mais. Mas é que o Aslan também sempre disse, lembre da missão, lembre dos sinais. Só que a Ju acabou deixando de decorar esses sinais, acabou esquecendo de dizer eles no meio da viagem. E aí, quando eles estavam indo nessa jornada, eles encontraram uma dama de vestido verde e um cavaleiro preto, de armadura preta. E aí, ela disse que era pra eles irem em tal direção, que lá eles iam encontrar gigantes amáveis, diferentes daqueles selvagens. E o único que não quis ir era o brejeiro, mas as crianças quiseram ir, então ele acabou indo junto. E aí, quando eles encontraram essa terra, realmente eles meio que os gigantes tratavam ele como crianças, principalmente a Gil, por ela ser uma menina. E aí eles estavam lá e tal, e eles acabam encontrando um letreiro, e aí eles perceberam que eles tinham perdido os outros 2 sinais. E vai assim, vamos ter que fugir, porque provavelmente o príncipe acha desse castelo, porque era um castelo novo, mas tinha um do lado que era em ruínas. E aí eles começaram a tentar fugir, a Gil bancou uma criancinha pra conseguir fazer várias perguntas, porque tinha uma festa. E aí eles descobriram que na festa de outono, se não me engano, era comum terem crianças num pastel e tudo essas coisas. E aí meio que eles ficaram mais desesperados ainda pra fugir. E acabou que eles conseguiram fugir, daí os gigantes meio que perseguiram eles, mas eles entraram numa fenda e foram indo. Eles caíram num buraco e lá eles encontraram uns serzinhos que tá nessa capa aqui. Que eles meio que dizem que eles são anões e tem um outro nome também, mas é uns anãozinhos. E aí que eles são bem esquisitos e eles disseram que eles iam levar os 3 pra rainha. Uma coisa também que chocou eles é que os gigantes, eles se alimentavam de animais falantes e isso era um crime muito grande em Nárnia, né? Porque todos os animais eram falantes e tal, quase todos. E meio que você poderia se alimentar de animais não falantes, mas se fosse um falante não poderia, porque ele tinha mais consciência, porque ele sabia falar, então era um crime deles, ficaram, totalmente transtornados, e aí eles, com certeza, se a gente precisa fugir daqui. Quando eles estavam começando a descer, né, o nome deles eu até anotei, era Terrícolas. Enfim, daí eles começaram a descer e atravessaram de barco, acharam vários animais lá dormindo, eles viram também um gigante que se chamava Terra, e os terrícolas falaram que ele só acordaria quando o final do mundo aparecesse. Isso é importante, olha, tem vários bichos, isso é importante pro último livro, mas enfim. Aí eles chegaram lá e só eles encontraram o Cavaleiro Negro, e aí eles conversaram com esse cara, e aí chegou no momento que eles teriam que ser amarrado. E ele disse que quando nesse momento ele ficava totalmente louco, ele falava coisas sem sentido e que ele tinha sido encantado e que essa rainha e essa mulher tava tentando desfazer esse feitiço. Aí beleza,
né, os terrícolas barra anões prenderam ele, só que daí os três amigos se esconderam pra ver o que acontecia. E aí eles descobriram que essa pessoa, na verdade, esse período seria que esse cara ia ficar louco, na verdade ele ficava lúcido. E aí ele falou que ele era o príncipe Hylian perdido, e ele falou em nome de Aslan, e aí todo mundo se ligou dos sinais, e mesmo achando que ele tava louco, eles desamarraram ele. E ele contou, né, que ele tinha sido enfeitiçado e que era muito complicado e tal, né, porque pensa, toda vez ele era amarrado por 10 anos. Mas daí essa feiticeira apareceu e começou a conversar com eles, e ela jogou um pó verde na lareira e começou a tocar um instrumento. E aí começou a meio que enfeitiçar eles de novo. Só que eles começaram a tipo assim, não, Aslan existe sim. Aí ela começou a questionar, tipo, ué, quem é Aslan? Não existe outro mundo além desse, sabe? Começou a falar isso. E aí meio que o brejeiro tomou uma atitude muito corajosa, que ele pensou, não, Aslan existe sim, e ele pegou o pé dele e colocou no fogo, e por causa dele um pé queimado, né, ainda mais um sapo, o cheiro voltou e todo mundo meio que ficou lúcido, e aí eles descobriram tudo, e aí foi os três, o Eustáquio, o brejeiro e o Hylian, matar essa feiticeira. E aí quando ela se tornou numa serpente, e aí eles cortaram a cabeça dela, e aí ela morreu. E eles começaram a escutar umas vozes lá fora. E aí eles perceberam que os terrícolas também, todo mundo estava encantado e que eles estavam muito felizes porque eles podiam cantar, eles podiam dançar. E outra coisa é que eles eram mais profundamente da terra. Eles estavam muito na superfície, mesmo embaixo da terra era muito superfície, e que eles ficavam lá com os ouro e diamante e tal. Ele até chamou o Hylian pra acompanhar ele nessa viagem. E aí ele e o Eustáquio queriam isso, só que daí o brejeiro falou, tipo, se tu quiser encontrar o teu pai vivo, a gente vai ter que vazar agora. E aí isso foi o que aconteceu. Também aquele mundo começou a desfazer, começou a ir água e começou a tipo, alagar tudo. E aí os terrícolas conseguiram ir pra terra deles. E aí eles estavam, né, os agora 4 amigos estavam indo. E aí a Gil viu um buraco tipo, no teto ali, entendeu? Por quê? Porque a rainha barra feiticeira, ela queria invadir Nárnia, só que ela tava dizendo pro príncipe que não, que era um outro mundo, entendeu? E aí a Gil foi primeiro e ela colocou a cabeça no buraco e ela viu que tinha vários faunos, vários bichos falantes comemorando, né, várias ninfas. E aí ela chamou por eles e aí eles foram ajudar ela, só que daí eles, tipo, não conseguiram falar. Tipo, a Gil tava aqui e eles estavam embaixo da terra. E aí quando ela foi avisar pra eles que tava tudo bem, ela meio que foi puxada. E aí todo mundo achou que ela tinha sido raptada por um monstro. Aí foi o Eustáquio com uma... Ainda foi engraçado que os anões estavam tentando tirar lá ela e tal. E aí o Eustáquio apareceu branjando assim a espada, dizendo não, vou matar todo mundo. Só que aí, né, explicaram pra ele que não era isso, tava tudo sob controle. E aí foi indo, e aí os anões e os texugos começaram a abrir esse buraco. E aí surgiu o Hylian com seu cavalo e tal, e aí todo mundo ficou muito emocionado, porque, né, apareceu o príncipe desaparecido. Viram lá, se alimentaram e tal, e aí o príncipe saiu mais cedo, porque ele queria ver o pai dele, porque o Aslan apareceu lá pro Caspian, dizendo que era pra ele voltar, que o filho dele tinha voltado, né, que tinham conseguido resgatar ele. Aí deu tempo de o Hylian tipo, dizer oi pro pai dele, o Caspian abençoou ele e aí ele morreu, e daí todo mundo ficou triste. E aí a Gil e o Eustáquio viram essa cena, só que antes, pra chegar até lá, eles montaram em centauros, e isso era, tipo assim, muito raro, na verdade. Eles disseram que provavelmente eram os primeiros humanos, barra, né, filho de Adão e Eva, barra narnianos, a montarem um centauro, porque eles eram muito inteligentes e tal. E eles viram aquela cena e eles ficaram, é melhor a gente ir. E aí o Aslan puxou eles de volta pra superfície, onde, tipo, uma montanha que ele tava. E lá eles viram o corpo do Caspian. Só que o Caspian, ele começou a... Digamos, ele tava no rio, e quanto mais tempo passava, mais jovem ele ficava, até que ele voltou meio que à vida, né? E em forma meio que de fantasma ali. E ele viu o Eustáquio, ficou muito emocionado, eles conversaram e tal. E aí meio que ele falou que não, eu não tô vivo. Eu sou um narniano, mas eu vou estar aqui e tal. E aí provavelmente ele foi
pra as terras do Aslan, né? Que todo mundo passa pra lá, não pode voltar. E eu acho que é tipo assim, quem morre em Nárnia nunca morre de verdade. Vai ter no sétimo livro isso. E aí, provavelmente o Caspian vai pra aquele main. É que o Aslan disse que as crianças, elas teriam que voltar pra terra delas mais um pouquinho. Só que a próxima vez que eles retornassem pra Nárnia, eles não iam mais voltar, né? Então, tipo assim, fica o enigma. O engraçado é que ao final é que eles sabiam que o Eustáquio e a Gil estavam sendo perseguidos e o Caspian queria conhecer um pouquinho do mundo deles, então o que aconteceu? O Aslan abriu umas portas e aquelas crianças que estavam perseguindo eles viu eles brandando espadas e um leão, eles saíram correndo, chamaram a diretora chegou lá e viu um leão de costas, eles armados, e saiu correndo pra chamar a polícia, que tinha uns baderneiros lá. Só que aí quando ela tava chamando a polícia, eles voltaram em forma, tipo, normal. E aí a polícia começou a investigar se a sanidade mental da diretora realmente era boa. E eles começaram a descobrir os podres daquilo, que era muito bullying, que as pessoas eram perseguidas. E aí muitas pessoas foram expulsas, trocaram a diretora. E aí depois que trocaram a diretora, o colégio ficou muito mais, tipo assim, aguentável. Que o rei agora, rei Hilliam, governou muito bem depois da morte do Caspian, né? E uma coisa também que eu não tinha notado, eu li 2 vezes esse livro e na releitura eu notei que a Gil era a única que não tinha uma espada, ela teve que se contentar com um canivete. E aí eles sempre diziam que a espada era muito pesada pra ela, eles deram um arco e flecha pra ela e tal. Mas aí fica aquele negócio, será que não tinha outras espadas mais leves? Ou o que, né? Ou porque era uma dama? Mas enfim, né? Porque eu acho que eu já comentei também que eles trataram que damas não poderiam lutar, mas daí a Lúcia tava lá lutando, mas enfim, né? Então, assim que acaba essa história aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de dar mais detalhes, porque eu lembrei mais da história. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima.